Dito Ele me ajudou. Amém. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças damos a Ti, ó Deus, por este momento, por este período que nós tivemos, ó Deus. Senhor Jesus Cristo, abençoe, ó Deus, cada ofertante, cada dizimista fiel, aqueles que não puderam ofertar, Senhor Jesus Cristo, abençoe, Deus, o nosso pastor, Deus. Dá-lhe humildade, Deus, sabedoria em Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos alimentar de Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor Jesus Cristo. Somente mesmo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, nos dirigimos ao Senhor para pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas. Pedimos aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa, meu Pai, ter compaixão de nós, ter misericórdia de nós, que o Senhor possa perdoar as nossas atitudes, talvez muitas delas infantis, sem maturidade, sem pensar, sem raciocinar, sem verificar, sem consultar. Às vezes nós somos pessoas invariáveis, e essas invariáveis é que nos atrapalham, é que nos prejudica e faz também que nós perdemos muitas coisas que são oferecidas pelo Senhor por causa da forma e da conduta que nós temos na Tua presença. Talvez falte em nós mais ser verdadeiros, ser mais honestos, mais sinceros, mais respeitosos. Talvez falte de nós mais diligência, talvez falta mais fé, mais obediência, mais perseverança, temor, paciência. Talvez muitas coisas nesse sentido que nos atrapalham de ter uma vida abençoada diante do Senhor, um conjunto de fatores que harmonizam para que nós possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor. E cada coisa dessas que nós citamos pode ser uma falta muito grande. Isso pode faltar, pode atrapalhar. Deus Todo-Poderoso, abençoa, Pai. Ajuda nossos irmãos e irmãs, todos aqueles que estão conosco, nos acompanhando,
através da internet, através do site, através do YouTube, que o Senhor possa abençoar cada um deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler as Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 1 e 2. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Os não acharam? A segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Muito trabalho. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos. Eclesiastes, capítulo 12, está depois de Provérbios. Eclesiastes 12. Domingo, se Deus permitir, eu quero falar aqui na igreja um assunto muito importante. Quero falar sobre, não que o tema seja esse, mas eu quero falar sobre a harmonia. Uma harmonia conjunta. Uma harmonia pela qual, se não tiver, Deus jamais poderá nos abençoar. Esperamos que todos compareçam. Eclesiastes 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes, não é depois não, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por nos trazer até aqui e nos abrir esta palavra e nos dar esta escritura para nós podermos falar um pouco sobre ela nessa noite e também falar sobre a condição espiritual e que o mundo vive, Senhor. E nós vamos trazer, Senhor Deus, isto de acordo com a Tua palavra, ver e verificar o que isto implica ao cristianismo, que isso pode atrapalhar o cristianismo. Senhor Deus, a que ponto isto pode entrar no nosso meio? A que ponto, Senhor Deus, isto pode ser tolerável? E a que ponto, meu Deus, em que o Senhor, de uma vez por todas, não tolera? Senhor, aqui estamos mais uma vez, diante do Senhor, pela graça do Senhor, firme na Tua palavra. Senhor, talvez com dificuldades, aos trancos e barrancos, como diz o popular, mas nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, talvez alguns retorcidos, talvez retorcidos na alma, no espírito, com problemas na casa, problemas no lar, problemas no trabalho, dificuldades, mas estamos aqui para glorificar o Teu santo nome. Deus, talvez o cansaço,
o desgosto, mas estamos aqui, Senhor. Porque o Senhor disse para nós não olhar nenhuma dessas coisas. Nada nos poderá separar do amor de Cristo. Nada poderá nos separar. Ajuda, Pai, cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Pode se sentar. Sábado que vem, dia 9, nós teremos a reinauguração do tabernáculo lá em Cidrolândia. Dia 9. Também será o dia de Santa Ceia. Como aqui também será dia 10, Santa Ceia, logo depois da ceia de Cidrolândia. Dia 10. Dia 9, sábado que vem. Dia 8, na sexta, o irmão Otávio leva para mim lá em Vespasiano. Muito bem. Depois do culto, eu quero dar uma palavrinha para a igreja. Muito bem. O irmão Branham, como todos sabem, talvez alguns não, mas como todos entendem e sabem que o irmão Branham foi um profeta de Deus, e nós sabemos que um profeta que é vindicado por Deus, que é chamado por Deus, provado, tanto no céu como na terra, Deus o identifica, o prova. Nós entendemos que quando Deus tem um homem nessa condição, Deus sabe que este é o homem certo, qualificado para ficar com a sua palavra. E quando Deus chama um homem para ser um pregador, para ser um profeta, para ser um evangelista, o irmão Branham diz na mensagem Libertação Total que Deus coloca algo nele para ser isso. Se Deus chama um homem para ser um pastor, Deus coloca algo nele para ser um pastor. Se Deus chama um homem para ser um evangelista, Deus coloca algo nele para ser um evangelista. Se Deus chama um homem para ser um profeta, Deus coloca algo nele para ser um profeta. No entanto, Deus tem todas as suas coisas em ordem. Amém. E então o irmão Branham foi um homem que não se comprometeu com nada. O único compromisso que o irmão Branham tinha era com Deus e sua palavra. O irmão Branham não se comprometeu com a igreja. O irmão Branham não se comprometeu com homens, com ministérios, com denominações. Ele apenas se comprometeu com a palavra. Ele apenas fez o que Deus disse para fazer, sem olhar a quem, alguém, lugar, seja o que for. Então, quando Deus tem um homem em suas mãos, quando Deus tem um homem em suas mãos, um ministério em suas mãos, seja lá quem for, um pastor, um evangelista, seja o que for, aquele que cadencia o quintúplo dos Efésios, não importa quem seja, se Deus tem determinado homem, determinada pessoa em sua mão, esta pessoa é dotada e capacitada de ficar sempre ao lado da palavra de Deus. E são esses que realmente, talvez no fim do seu ministério, é que ficam praticamente sozinhos, diz o irmão Branham. Então, o irmão Branham, ele não se comprometeu. Não se comprometeu. E o irmão Branham, aqui na terra, no tempo em que ele viveu, ele pregou sobre tudo e sobre todos. Não há nada que o irmão Branham deixou para trás que deixou sem pregar. Não há nada, não há nenhum conselho, não há nenhuma doutrina, não há nenhuma repreensão, exortação que o irmão Branham deixou de fazer. Não. Não há nada que o irmão Branham tenha deixado de fazer que por ocasião de sua partida deixou de fazer. Tudo que tinha que ser pregado, tudo que tinha que ser anunciado, tudo que tinha que ser corrigido, tudo que tinha que ser explanado, mostrado, tudo
Ele deixou para nós na expressão de sua palavra. Está tudo nas mensagens. Está tudo revelado nas mensagens. Então observe que de todos os pontos que o irmão Branham falou, o irmão Branham falou de tudo quanto é tipo de coisa. Qualquer coisa que você pensar, o irmão Branham falou. E uma das coisas que o irmão Branham falou em sua época, em sua geração, ele falou muito sobre delinquência juvenil. Ele falou muito sobre delinquência juvenil. O que significa isso? O que significa a delinquência juvenil? Que às vezes essa palavra é menos falada, talvez nem muito falada, e às vezes talvez no noticiário de uma reportagem, talvez numa aula de uma professora, de um professor, que esta palavra é exposta. Porque muitas vezes o irmão Branham falou a palavra delinquência juvenil. O que significa isso? Bom, o irmão Branham falou na mensagem Religião Híbrida que tudo o que está acontecendo no mundo é quase tudo híbrido. Quase tudo híbrido. Ele chegou a um ponto de dizer que a própria pregação que as pessoas estavam fazendo nas suas igrejas denominacionais, sem ao menos conhecer a vontade de Deus, tinha hibridizado a palavra. Agora imagine isso, como que um homem, um ministério, consegue hibridizar a palavra de Deus. Aí o irmão Branham disse que tudo estava se tornando híbrido. Tudo. Você sabe o que significa a palavra híbrido? Você sabe o que significa a hibridação? Você sabe o que significa o híbrido? O híbrido é o nascimento ou alguma coisa pervertida. Um nascimento híbrido é algo que é nascido, mas pervertido. Uma palavra híbrida é uma palavra que foi pervertida. Um ensinamento híbrido é um ensinamento que foi pervertido. E quando ele falou de delinquência juvenil, ele estava falando também que até mesmo os jovens tinham se tornado híbridos. Aí ele fala, por que da delinquência juvenil? O irmão Branham, ele cita Paulo, o primeiro mensageiro à era da igreja, a era de Éfeso, e Paulo citou no livro de Romanos, capítulo 1, sobre a depravação. Ele falou sobre várias consequências do pecado, e ele disse que por razões de algumas, Deus os abandonou, os entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convêm. E no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 30, eu esqueci de cumprimentar a audiência invisível. Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão conosco na internet. Romanos 1, 30, diz o seguinte: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Se vocês observar, Paulo, quando fala sobre a depravação entre os gentios, Paulo chega a um ponto em que a desobediência de filhos para pais e mães seria um retrato desta delinquência. Porque um filho, ele pode quebrar vários conceitos lá fora. Ele pode quebrar vários conceitos fora de sua casa. Na rua, joga pedra no cachorro, talvez fala mal do vizinho, talvez na escola xinga a professora, rabisca o banheiro, aquela coisa. Então ele quebra certos conceitos. Mas quando ele chega ao ponto de
o próprio conceito familiar dentro de casa é quebrado, sendo desobediente a pai e a mãe, que a Bíblia diz que depois, a Bíblia diz que é o segundo mandamento com promessa, é a obediência de filhos a pais e mães, que Deus honra. Os irmãos entenderam, irmãos? A Bíblia diz que é o segundo mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Porque aquele que não honra pai e mãe, de forma alguma ele pode honrar Deus. Não importa o seu argumento não vale. Não quero nem saber o seu argumento. Se filho e filho não honra pai e mãe, aí que está o negócio. Aí você se fala assim, pastor, que tipo de pai, que tipo de mãe? Que tipo de pai, que tipo de mãe? Veja bem como é que é a coisa. Quando a Bíblia diz, filho, honra teu pai e tua mãe para que seus dias prolonguem sobre a terra. Quando a Bíblia diz isto, a Bíblia diz para filhos cristãos que têm pais cristãos. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia está dizendo para filhos cristãos que têm pais cristãos. Então observe bem como é que é a coisa. Porque existem coisas que o pai, que o filho sendo cristão e o pai não é, o filho não tem o direito de honrá-lo. Se o filho é cristão e o pai não é, e o filho diz que o pai diz para o cristão que é filho, diz, filho, vai lá com você, veja para mim, ele tem o direito de recusar que não vai. Ele não tem que obedecer nessa situação, está entendendo, irmão? Quando a Bíblia diz de honrar, está dizendo de respeito. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias vá bem sobre essa terra. E aí Deus vai e vira ao contrário, e fala para os pais, pais, não retire a vara do teu filho, não retire dele o castigo, não retire dele a vara, o juízo. Então observe bem, o irmão Brana, ele vai explicar algumas coisas para nós aqui. O Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele falou sobre a situação familiar. Ele falou, hoje, irmão, eu vou dizer para vocês aqui uma coisa. Ter uma família em harmonia, ter uma família toda harmônica, um lar harmonioso, um lar harmônico, uma família em que está em harmonia, entre marido e esposa, filho e pai, pai e filho, filha e mãe, mãe e filha, um lar maravilhoso, em harmonia. O irmão Brana disse que ali é o segundo céu. Amém. Quem está me entendendo, irmãos? O irmão Brana disse que aquela família está preparada para vencer qualquer tipo de coisa. Quem está me entendendo? Amém. Então observe que uma família em harmonia, uma família que está toda harmoniosa, que cada um dentro de sua casa conhece os seus direitos. A mulher casada conhece o direito do seu marido sobre ela. O marido que é casado conhece o direito sobre a sua esposa. Marido, digo-vos, amai vossas esposas, assim por diante. Esposas, obedeçam aos maridos. Filho, honra pai e sua mãe. E assim vai embora. Quem entendeu, irmãos? Então, quando existe um lar que está em harmonia, um lar harmonioso, em que ali dentro a oração é fácil de ser respondida, onde ali dentro as desordens podem ser totalmente dissipadas, onde qualquer tipo de mal pode ser resolvido, porque existe harmonia. Quem entendeu, irmão? Então, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou sobre a situação familiar. Ele profetizou de uma situação familiar. E eu vou mostrar como haveria desarmonia, de como seria difícil para se obter a harmonia do lar, até mesmo entre lares cristãos. No livro de Lucas, vocês não precisam saber, nós levantar rápido esse assunto. No livro de Lucas 12, o Senhor Jesus disse no capítulo 12, versículo 51. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não. Vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante, daqui para frente, estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha,
e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Então observe que Jesus está dizendo daqui, nesta palavra, ele está dizendo que o motivo dele, Jesus, ser aceito na casa, o motivo dele entrar na casa e ser aceito naquele lar, talvez pode ser 2 contra 3, 3 contra 2. Quem está me entendendo, irmãos? Então observe bem que sabemos que a delinquência juvenil, como o irmão Brana fala, é praticamente uma situação cosmobelita, uma situação cósmica, no sentido cosmonal, no sentido cosmos, mundo, mundial. A delinquência juvenil ataca e atinge todo tipo de sociedade, seja ela rica, seja ela pobre, seja ela parda, negra, amarelo, branco, vermelho, seja quem for. Atinge todos os níveis, aos bilionários, aos milionários, aos de classe média, classe alta, pobre. A delinquência juvenil ataca todos os níveis. Por quê, pastor? Porque não é uma situação de educação. Não é uma situação de educação. É um espírito na era de Laodiceia. Quem está me entendendo, irmãos? É um espírito na era de Laodiceia. Jesus disse por meio de Paulo que nos últimos dias os tempos seriam trabalhosos. Isso quer dizer o que, pastor? Dificultosos. Ou seja, o pai teria dificuldade de criar um filho. Quem está me entendendo, irmão? A mãe teria dificuldade de disciplinar a filha. O pastor teria dificuldade de disciplinar a igreja. Então seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. Tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmos. Isso é um espírito. É um espírito já profetizado por Jesus Cristo, por meio dos lábios de Paulo, que nesses últimos dias, quem estiver sobre a terra estaria sofrendo e estaria recebendo isso e provando na carne, no espírito, tais demônios, tais espíritos. Então não é questão de educação, não é questão de redução da maioridade penal, como eles estão atrás para redução, pode ajudar em algumas coisas, mas o crime é crime, situações são situações, pecado é pecado, diabo é diabo, as coisas continuarão. O profeta irmão Brana diz, as coisas ficarão pior, cada vez mais, como um furúnculo que está pronto para colocar o carnegão para fora. Então, a delinquência juvenil é um assunto que isto que está no mundo é reportado para o próprio seio do cristianismo. É reportado para o próprio seio do cristianismo. Agora, sabemos que tudo isso é um espírito. E não tem como governo, não tem como um governo, um presidente, ou seja quem for, controlar isso. Controlar. As pessoas continuarão mais insanas, os jovens continuarão mais insanos, continuarão mais pseudônicos, vai continuar mais terrível. Não há educação, não existe educação que possa alinhar o espírito que está dentro das pessoas. Somente o Espírito Santo é que poderá fazer isso. Mas quem quer receber o Espírito Santo? Quem é que quer receber o Espírito Santo? Porque receber o Espírito Santo é ter uma vida totalmente diferente dessa vida do mundo. Então quem quer receber o Espírito Santo? Então observe bem que muitos crimes, por exemplo, estou pegando esses dados para vocês entenderem, muitos crimes que acontecem no Brasil e no mundo, não adiantará nada, nem mudança no Código Penal, redução da maioridade penal, nada disso. Tudo bem, valem os esforços,
casa de recuperação ali, faz um negócio aqui, um negócio ali, vai acolá, tudo bem. Nada contra essas coisas, só que isso não resolve o problema. Isso não resolve. Os irmãos, entendem, irmãos? Os repórteres de telejornais, policiais, quando vê certos jovens na rua matando, roubando, assassinando, estuprando, sabe o que eles falam? Ah, mais uma sementinha do mal. Uma sementinha do mal ali, uma sementinha do mal aqui, uma sementinha... Eles até debocham. Mas, na verdade, eles não sabem nem o que está falando. Porque tudo isso é um espírito. É um espírito. Por quê? Porque observe que esta era, ela tem por ajuda um monte de demônios. E o irmão Branham diz na mensagem Festa das Trombetas, depois do parágrafo 197, ele diz o seguinte, que nesta última era, esta era recebeu uma carga de demônios de mais de 200 milhões de demônios. Os irmãos, entendem, irmãos? Agora imagine para você ver. Imagine só para você ver. Então o profeta irmão Branham disse que as pessoas estariam tão insanas, fazendo coisas insanas. Você sabe o que significa insana? A palavra insanidade. Isso quer dizer que a pessoa faria coisa que na mente normal, no seu equilíbrio normal, isso é indiscutível. Então as pessoas estariam fazendo coisas insanas, loucas, dementes. Aí o irmão Branham fala, neurótica, era neurótica. Então observe bem que tudo isso é demônios, tudo isso é espírito, são demônios. Então observe bem que o que acontece? Por que delinquência juvenil? Aí vem filhos que estão vindo fora do matrimônio, filhos que estão vindo fora da vontade original de Deus, filhos vindo fora do matrimônio santo, fora do casamento, fora... Os irmãos entendem, irmãos? Fora do matrimônio santo, fora de um namoro santo, de um noivado santo, de um casamento santo, fora das bênçãos espirituais que são comandadas, dirigidas por um sacerdote santo. Quem é, meus irmãos? Entendeu? São filhos gerados, vindo ao mundo, gerado num hotel, gerado debaixo de uma ponte, numa cachoeira, gerados dentro de um carro, gerados na beira da praia, em festas sociais, gerados em bailes funks, gerados em discotecas. Os irmãos entendendo? E até mesmo gerados dentro de casa, onde o amor e o namoro é livre, através de pais que têm as mentes abertas, numa sociedade livre, em que nós podemos fazer o que nós queremos fazer. Então existe, essa delinquência juvenil. Os irmãos entendem, irmão? Aí tem esse transtorno. E aí as pessoas não sabem o que é mais. Aí você vem e ouve o profeta dizer, a nossa educação é anticristo. Mas, meu Deus, se a educação é anticristo, como é que eu vou colocar meu filho na escola? Por que o irmão Branham disse que a educação era anticristo? Porque ensinam coisas que não estão na Bíblia. Ensina seu filho que o homem veio do macaco. Ensina outras coisas, por isso que são anticristo. E aí você tem o seu filho lutando para lá e para cá. Olha, sai disso. Você, cuidado com o coleguinha, cuidado com aquilo, cuidado com aquela, cuidado com aquele, cuidado com isso, não entra em turminha. Aí, com muito custo, você consegue tirar ele formando ele no ensino fundamental. Aí você vai, meu filho, agora está na hora de você cursar e entrar na faculdade. Mas aí você vê os noticiários de festas na faculdade, festas nas universidades, fazendo concurso de quem é que bebe mais, quem é que ingere mais bebida. Então é uma desgraça. Verdade. Então observe bem que é uma beijação, é um pega-pega, é abraços, atos obscenos.
Isso em escolas, em praças públicas, dentro da própria casa, em frente dos pais, das mães. Um adultério explícito, público. Então, você sabia que muito da delinquência juvenil tem a colaboração dos pais. Muitos. E aí agora nós vamos entrar na parte cristã. Aí nós vamos entrar na parte de nós, pais. Da nossa responsabilidade como pais. É aí que entra. Porque o irmão Branham diz que nos foi colocado aqui na terra, cada um de nós, para exercer uma responsabilidade. Os irmãos entendendo? Cada um de nós veio nesta terra para exercer uma responsabilidade. Cada um de nós. Aí o profeta irmão Branham diz que quando essas responsabilidades vêm, surgem, nós não podemos fazer vista grossa. Nós não podemos de forma alguma fazer vista grossa, não podemos. Irmão Branham diz, você tem que encarar as responsabilidades. Por que tem que encarar as responsabilidades? Porque o irmão Branham disse que um dia Deus lhe pedirá conta de tudo. Quem está me entendendo, irmãos? Lembra da mensagem que eu preguei? Saldo positivo e saldo negativo? Tem crente que vai aparecer diante de Deus com saldo negativo. Infelizmente. Então aí vai chegar um ponto da prestação de conta. Então observe que aí o irmão Branham disse, Deus nos colocou aqui na terra, cada um com responsabilidade. Ele disse, se Deus te chamou, Ele te viu sendo um marido, você vai ter que ser responsável agora por ser um marido, porque você tem uma esposa. Se você agora tem filho, Deus te responsabiliza agora por você agora ser um pai. E assim vai embora. Só a responsabilidade em cima de responsabilidade. Amém, irmão? Então observe, o irmão Branham, ele diz na mensagem, mas no princípio não foi assim. No parágrafo 39, ele diz o seguinte, 39. Nos faz recordar de algumas pessoas desta fantástica religião de mula hoje, que eles possuem. Uma religião híbrida, com um punhado de jumentos assentados. Irmão Branham dizendo aqui na mensagem, mas no princípio não foi assim. 39. E dizem, Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Ele é o curador. Tá, tudo bem. Uma mula não sabe quem é sua mãe. Está falando do híbrido. Uma mula não sabe quem é sua mãe. Por quê? Porque sua concepção, o seu nascimento, foi um nascimento pervertido. Misturou o quê? Misturou uma égua com um jumento. Se eu for falar aqui em âmbitos espirituais, de homens e de mulher, irmãos, aí vocês vão entender por que no milênio certos casamentos vai ter que ser consertado. Sabe por quê? Porque um jumento casou com um. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Em outras palavras, uma cristã casou com um que não é cristão. Um cristão casou com uma que não era cristã. Aí você fala assim, não pastor, mas ela cria na mensagem, ela aceitou a mensagem, batizou na mensagem, cria no profeta, lia a mensagem do profeta, 30 anos de mensagem, sim meu filho, mas nunca teve o Espírito Santo. Aí ele diz, e ela está de qualquer modo liquidada, falando do mulo, da mula. Coitado da mula. Aí vai o que ele vai fazer? Aí o que acontece? Quem cruza a égua com o jumento, ele quer o quê? Ele quer um animal que aguenta trabalho, que faz força. Uma coisa que a égua não pode dar e nem que o jumento dá. Aí tem a mula. A mula carrega a carroça cheia e faz isso, porque tem força. Mas essa força é única. Ela olha então, quando ela está no pasto, ela olha para a égua e olha para o jumento. Não sabe se aquela é sua mãe, se aquela é seu pai. Os irmãos, não é mesmo? No dia do seu enterro não aparece nem a égua e nem o jumento.
Porque ele é híbrido. Híbrido, ele não pode mais dar vida, ele não tem mais semente, acabou. Aí o que o indivíduo quer? O indivíduo quer trabalho. E é isso que o diabo quer. O diabo quer tirar o original da igreja, quer tirar o plano original da igreja para você, aquele plano que Deus colocou para você, aquilo que Deus quer para você originalmente, o diabo quer trocar para te dar algo híbrido. E então você se esforça, pensando que está tudo bem, pensando que está fazendo isso, pensando que está na vontade perfeita de Deus, pensando que está executando a vontade perfeita de Deus. Aí o profeta diz. Aí o diabo coloca muito engano na mente de muitos pais, de muitas mães. Só porque compra roupa nova para ele, só porque não falta um sapato, só porque não falta um tênis, só porque não falta alimento, só porque sempre já está cheia, estou fazendo papel de pai. Não é isso não! Só porque leva para comer um churrasco, para comer uma pizza de vez em quando. Não, isso não é atitude de pai. Isso é momento de separação, de diversão, onde você tem com eles. Mas isso não titulariza como pai. Aí, o irmão Brano diz, vê? Ela então está liquidada, falando da mula. Ela não sabe que está liquidada, mas está. Como muitos crentes não sabem que Deus já tocou, mas ele não sabe que já cruzou o caminho, mas não sabe que já foi cruzado. Deus não fala mais com ele nem com ela, mas ele não sabe que Deus não fala mais. Que nem Saul. Não há nada para ela. Ela é apenas uma coisa ilegítima. Esta é a maneira que algumas de nossas religiões estão ficando. Eles não conhecem a Bíblia e eles não conhecem a Deus. A única coisa que sabem é que há uma certa classe de lugar onde ir, que é a igreja. Alguém os colocou para dentro como membros. Eles trouxeram suas cartas de alguma outra igreja e eles o colocaram para dentro desta igreja. Eles ficam na reunião por alguns minutos até você dizer algo que eles não gostam. E eles se levantam e assim por diante. Eles ficam de pé e então. Isso não é o mesmo americano? Minha mãe me criou com senso melhor do que aquele. Se eu fosse a uma reunião, seria suficiente cavalheiro para ficar quieto, assentado e ouvindo, e em primeiro lugar eu nem mesmo iria, se eu não fosse com o motivo correto de adorar a Deus. Olha a sinceridade do Umbanda, amém, irmãos? Amém. Se eu não tivesse no meu coração o desejo de ir na igreja, de honrar a Deus, de estar ali para cultuar a Deus, eu nem mesmo iria, eu seria um hipócrita. Aquilo nem mesmo mostra uma boa criação. Não é de admirar que tenhamos a delinquência juvenil. Temos muita delinquência de pais que causam isso. Agora, irmão, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Eu conheço pais que fazem isto, ó. Às vezes, quando depende de uma boa surra, dá uma boa surra. Às vezes, quando depende de um bom castigo, dá um castigo. Às vezes, quando depende de tirar certos privilégios, tira. E ele é um pai exemplar, e é uma mãe exemplar. É um pai que está criando o filho na medida que a Bíblia diz para criar. Mas o filho continua a mesma coisa. Então, não é mais a situação do pai, não é mais a mãe, não é mais o pai. É um espírito, é um demônio mesmo. Os irmãos entendendo, irmão? O profeta irmão Branco diz o seguinte: se você notar que seu filho é um pouco pirracenta, e te retribui palavras, e não faz o que você faz, desobedece sua lei, sua ordem, e você vê que é um espírito de pirraça, tire aquilo com o chicote, tire aquilo com a vara,
Mas se você vê que está batendo e não melhora, e castiga e não melhora, o profeta diz, você vai surrá-lo até tirar sangue dele e não vai adiantar. Aí você tem que tomar outra atitude, percebendo que não é mais a pessoa, é um demônio atrapalhando. E agora só joelho, amém? Só oração. Só oração para acabar com aquela atitude, aquela forma, aquela maneira. Foi assim que o irmão Branham fez com Rebeca, com Sara. Sara estava sendo respondendo para a mãe, Sara estava sendo respondendo para a irmã Breda, respondendo, a irmã Breda ia lá e chicoteava, e chicote para cá, e chicote para lá, e chicote para cá, e chicote para lá. Aí o irmão Branham veio a dizer para ela, querida, nós vamos esmurrar ela e não vai adiantar nada, porque isso é um demônio, é um espírito. Os irmãos entendendo, irmãos? E demônio não sai com vara. Demônio não sai com chicote, Aí você tem que fazer, nós como pais tem que fazer a nossa parte. Mas quando você vê que não tem jeito, aí você tem que ter discernimento que é um demônio, é um espírito que está sobre aquele rapaz, sobre aquela moça, sobre aquele jovem, talvez até pela criança. Até mesmo a criança. Espere o culto do domingo para vocês verem. Até mesmo uma criança de 1 ano de idade, 2 anos. O irmão Branham disse. O irmão Branham estava cansado de orar, e ele reunião esgotada. E até 1 da madrugada orando pelos enfermos. E chegava em casa, tinha que pegar a Rebeca no colo e ficar... E chorando. Aí ele dizia, papai, Bill, eu não aguento mais, vou dormir. E irmão Branham quase desmaiando. Passou 1 dia, passou 2, passou 3 dias. Aí Deus falou com o profeta, não adianta você niná-la e fazer isso, fazer aquilo. É um demônio que está tentando atrapalhar seu ministério. Ora por ela. Quem já leu essa mensagem? Está na mensagem. Então, se vocês observarem, o irmão Branham diz essas coisas. Então, aqui em Israel, em Cades Barneia, ele diz o seguinte, parágrafo 32, ele diz o seguinte, veja, portanto, muitas vezes levamos as pessoas para a igreja, fazendo deles membros e assim por diante, quando eles nunca foram salvos. Esta é a razão pela qual há muita confusão dentro da igreja. Esta talvez é a razão que existem muitas desordens, muitas desobediências. Eles não sabem qual caminho seguir. Eles veem as pessoas professando o cristianismo sem nenhuma diferença do mundo. Isso acontece porque a pessoa nunca entrou em contato ou nunca nasceu de novo. Nunca aceitou o Senhor Jesus, nunca creu nele. Eles podem ter se emocionado, podem ter dançado, podem ter gritado, podem ter até mesmo falado em línguas, podem até mesmo chorado em alguns cultos, se alegrado, mas nunca entrou direto no Espírito Santo. Outro dia, eu, em casa, eu peguei meu menino, dei uma coça nele. Como diz o irmão Branham? O irmão Branham ensina. Vou mostrar daqui a pouco. Aí a gente faz uma coisa, as mensagens vêm na mente, vem uma coisa, vem outra. A minha esposa entrou no meio e falou assim, era isso que eu estava precisando. Ela entrou no meio e falou assim, olha, você não pode exigir do menino que não teve uma experiência que você já teve. E ele precisa da dele. Porque enquanto ele não ter a dele, ele não vai ter a postura que você quer que ele tenha. Está certo castigá-lo, está certo corrigi-lo, está certo bater, como a Bíblia diz. Mas você não pode exigir uma coisa em que o espírito dele não está moldado. Que não esteja totalmente mudado. Porque só Deus vai mudar. Quem está me entendendo, irmãos? Aí eu falei com ela assim, tudo bem, querida, tudo bem. Mas
tem uma coisa: se não tiver o Espírito Santo, enquanto se espera, não vai no rapto. Não vai no rapto. Ter o pai que é pastor, ter uma igreja para congregar, ter um lugar para ir, isso não quer dizer que vai no arrebatamento. Tem que ter o Espírito Santo para ser arrebatado. Mas aí o que acontece? O direito é dele, mas ele não se preocupa. Eu conversando com ele, tem tempo. Ele não se preocupa. Porque quem quer sair daqui, quem quer ser transformado, ele está preocupado. Porque é seu direito de primogenitura. Mas ele está preocupado em celular. Está preocupado em entrar no Facebook. Entrar em contato nas redes sociais. Está preocupado nisso. Se tivesse preocupado com a sua primogenitura, com a sua salvação, está preocupado em ler a mensagem, em orar, em ler a Bíblia. Quem está entendendo, irmão? É só no celular. Está preocupado com alguma coisa? Está caindo por céu do jeito? Então eu não quero de forma alguma chegar diante de Deus e Deus me falar assim: você foi um pai relaxado. Não quero de forma alguma ouvir isso da boca de Deus. Você deixou seus sentimentos atrapalhar a educação do seu filho. Você deixou seus sentimentos, suas afeições. O brilho, a intermitente luz vermelha e o sinal de sua vinda. 153. O irmão Branco diz o seguinte. 153. Agora, eu não estou falando de boas mulheres agora. Eu não estou lançando isso em vocês, mulheres que realmente são mulheres santas. Deus as abençoe. Isso está na fita, ou seja, onde for. Mas eu estou falando acerca de que onde você encontra assim, você encontra 1.500 da outra maneira. Elas não ouvem a palavra. Guarde sua Bíblia, pregue isso para você mesmo. Não queremos ouvir isso. É assim. Obedecer? Isso é uma coisa difícil. Ela pode dizer isso. Vá contar suas histórias para outra pessoa. Guarde seu Deus para outra pessoa. Me deixe quieto, me deixe de lado. Para que você está gritando comigo? Eu nunca pedi para você dizer essas coisas. Eu sei, mas Deus pediu. Está vendo? Então isso é tudo. Então elas continuam corrompendo o caminho. Exatamente como elas fizeram nos dias do Senhor. Exatamente como elas fizeram naquele dia. Assim fazem hoje. Exatamente o mesmo. Isto não mudou. Isto não muda. Isto não mudará. A delinquência juvenil finalmente apanha seus filhos. A cadeia apanha uma parte das mulheres, e o homem e o inferno apanham a coisa toda. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu estou lendo o parágrafo 153. Isto é exatamente correto. Finalmente engole todos eles. Qual é o fim de um filho desobediente ao pai? O céu? Responda para mim. Qual é o fim de uma mulher casada que não respeita o marido? É o céu? Qual é o fim de um marido que não respeita a sua esposa e não a ama? É o céu? Qual é o fim de um membro, ou de uma membra, ou de um cristão que não está em linha com Deus, não está em ordem e conduta na igreja? É o céu? Vê? E é assim que acontece. E a pregação parece passar por cima de seus ombros. Muitas pessoas, eu não falo da minha igreja, eu falo de muitas. Isso pode ocorrer na minha igreja. Eles ouvem vários e vários sermões. Veja, eles vão crescer e terão seus próprios filhos. E então Deus visitará o pecado neles. Nossa, Deus, misericórdia. Um homem correndo à presença do Senhor.
dentro da responsabilidade. 53. 5:3. Mas encarar responsabilidades, às vezes, nos esfola. A própria pele, fazer isto, como o pai encarar a responsabilidade de bater no seu filho. Essas criancinhas, não se deseja fazer isso. Mas como pai ou mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar este rapaz, esta moça, porque a Bíblia diz, poupa a vara e você prejudica seu filho. E isso ainda é válido até hoje, amém, irmão? Isso não perdeu sua validade. Ao ver todo psicólogo que há no mundo, os psicólogos querem tirar isso de você. Os psicólogos querem tirar isso. Querem tirar a vara dos filhos. Isso ainda permanece a verdade de Deus. E se isso fosse praticado mais frequentemente, se os pais não se vendessem pelas primeiras lágrimas e sentimentozinhos que saem deles, eles não teriam tanta delinquência juvenil. É assim. Nós promete que vai dar um bom castigo, uma boa sova, uma boa surra, aí as lágrimas. Aí você prometeu que quando chegar em casa vai dar uma boa surra, um bom castigo. Aí quando você chega em casa, quem foi que levou meu carro? Foi seu filho. Quem foi que levou meu chinelo da Duda? Foi seu filho. Não, meu negócio está arrumadinho. Foi seu filho. Aí o que aconteceu? E aí, talvez quando você vai fazer, aí desce aquelas lágrimazinhas. Tá bom. Dessa vez passa, tá, filho? Profeta, Deus vai cobrar de você. De mim também. Isso ainda é válido. Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil e coisas assim, e a podridão que temos no mundo hoje. Mas na antiga regra áurea do lar foi violada. Faz muito tempo e deixam que as crianças façam o que eles querem. Mesmo ministros, pastores, deixam de falar isso para o seu próprio povo, para a sua própria igreja. Eles pensam que ao falar isso, as pessoas podem virar suas costas e irem para casa e não voltar mais para a igreja. Pensam que fazendo isso, ele fazerá com que alguém fique entristecido com aquilo. Pois eu vos digo, todo aquele que deve ser entristecido, será entristecido. É o profeta que diz, amém, irmãos? Amém. Então, se eu sou chamado para ser um pregador, eu não posso ser conivente com nada. Não posso deixar que minha família, que meu filho, minha filha, minha esposa me desqualifiquem como ministério. Não posso. Se o meu filho é desobediente a mim, na minha casa, me desqualifica para estar aqui pregando aqui na igreja hoje. Se ele não me respeita em casa, me desqualifica aqui em cima do púlpito. Mas se alguém vê, mas o filho do pastor não obedece ele em casa. Um dia chegou alguém para mim e falou assim, você sabia que pastor fulano não poderia ser pastor? Porque os filhos dele não... Isso não cabe só ao pastor, não. Cabe para o pastor, qualquer pessoa que sobe aqui em cima do púlpito, seja eu, seja quem for que sobe aqui em cima do Léo, seja quem for, nessa plataforma aqui, tudo tem que estar alinhado. Alguém chegou outro dia, sabia que fulano não pode, ele é pastor, mas não pode ser pastor, porque tem tantos filhos no mundo, não na casa dele. Na casa dele. Porque se eu tenho um filho, que ele não me obedece, a Bíblia diz,
que seja marido de uma só esposa, que tenha filhos e que esses filhos sejam obedientes a ele. Não é assim que a Bíblia diz? Amém. Pois é. Mas se ele não é obediente a mim, então ele está me desqualificando do púlpito. Então tem que descer do púlpito. Porque meu filho obedece, como é que eu vou corrigir a igreja de Deus? Mas, se eu tiro do meu lar, assim, ó, meu lar é lar cristão. Nessa casa é um lar cristão. Vai viver lá fora como você quiser. Mas aqui dentro, não. Não me desqualifica. Porque eu tomei atitude. Amém, irmão? Amém. Mas se eu tenho dentro de casa, fazendo o que quer, fazendo o que quer, fazendo o que quer, e sendo pastor, não. Aí me desqualifica. Vê? Aí está. Aí, na mensagem Hebreus, capítulo 6, parte 3, 49. Meu pequeno menino, minhas moças, eles fazem coisas, os vocês também fazem. Estou lendo a 49. E eles fazem coisas erradas e me envergonho com isso. Mas eles sabem que aquilo não ficará de qualquer maneira. Quando nós chegar em casa, a coisa ficará quente. Ei, profeta, amém, irmão? Eles sabem o que espera quando se fazem isso. Eles são meus filhos, também seus filhos certamente. Sim, eles vão ganhar uma boa surra por isso. E às vezes, alguma bem boa. Mas ainda assim são meus filhos. Amém, irmãos? Vê? Aí está. Aí está. Porque no lado espiritual existe do lado natural duas coisas. O lado espiritual, o natural acompanha o espiritual. Lá em Hebreus capítulo 12 diz: se estáis sem disciplina, das quais todos são participantes, então sois bastardos e não filhos. Falando dos filhos espirituais. Então o que acontece? Então, se um filho não pode ser corrigido pelo pai, o nascimento dele não quer dizer que é bastardo, porque teve um casamento legítimo, namoro legítimo. Entenderam, irmãos? Isso não quer dizer que o nascimento foi bastardo. Mas diante de Deus está sendo. E na igreja é a mesma coisa. Mesma coisa. E não adianta o seu estado de justificação por batismo, porque não adianta, é por novo nascimento. O novo nascimento é o nascimento legítimo. Amém, irmão? Não é um aperto de mão. Não é porque você tem um dom, vem cantar na minha igreja, vem participar da igreja. Você tem um dom, alguma coisa. Não é isso, não. É o novo nascimento. E o novo nascimento é o nascimento legítimo. Amém? Porque qualquer outra orientação para você fazer parte dessa igreja é um nascimento ilegítimo. Talvez você está aqui por causa de uma namorada, por causa de um negócio, qualquer coisa, porque é isso, porque é aquilo outro. Qualquer outro motivo que você esteja aqui nessa igreja para companheirismo é híbrido. Porque tem que ser o nascimento original. Amém? Para nós terminarmos, a hora foi embora. Igreja e sua condição. Vamos ler isso aqui para nós terminar. Vamos prestar bem atenção nisso aqui. Olha aqui. Você diz, se eu entrei, eu vou à igreja e grito. Talvez você possa fazer isso. Eu vou à igreja e canto. Talvez você possa fazer isso. Eu vou à igreja e toco. Talvez você possa fazer isso. Eu entrego meu dízimo. Você tem que fazer isso. Faça isso. É o seu dever. Mas não haverá nenhum bem personificar o cristianismo. Eu entrei em uma casa, aqui não muito tempo atrás, para visitar um homem enfermo e uma senhora que estava acamada, sentada ali. E um pequeno velho, Oswaldo, um rapaz, um menino, um rapaz, chapéu assim virado de lado, de sua cabeça, disse: mamãe, está pronto o jantar? Ela disse: querido, nós não temos tido. Olha, o que ele tinha que pensar, o pai velho, a mãe na cama. Disse: puxa vida, papai está desgastado, mamãe está na cama, está cansada. Talvez um filho ou uma filha: puxa, minha mãe lavou tanta roupa hoje, passou tanta roupa hoje, arrumou tanta casa hoje, e já chega em casa e diz: mamãe, quero café, mamãe!
estava prestando atenção naquilo. Ele disse, querido, nós não temos tido tempo. Disse, nesta manhã, para preparar algo para jantar. Disse, eu estou lhe preparando um sanduíche. Há algumas laranjas aí. Ele não fez caso e, tendo apanhado a laranja, a olhou e, tendo-a mordido, jogou contra a parede tão forte quanto ele podia. O suco se espalhou. Disse, se isso é tudo que vocês têm aqui nesse lugar, então sairei dessa casa. Eu pensei, ó Deus, olha o que a mamãe pensou. Ó Deus, ele deveria ser meu por alguns 5 minutos. Os irmãos dele, irmão. Olha o que a irmã Brana disse. Quando a irmã Brana viu aquilo, os dedos da irmã Brana foram lá em cima na flor da pele. Os dedos da irmã Brana fez isso assim, ó. A irmã Brana ficou nervoso. A irmã Brana só não avançou em cima do rapaz porque ia ficar fora de ordem, ia ficar ruim para ele. Mas aquilo rebentou com a irmã Brana por dentro, quando aquele jovem chegou aquilo, pegou a laranja e pá na parede e jogou contra a parede tão forte que o suco espalhou. Isso é tudo que vocês têm aqui nessa casa? Eu pensei, oh Deus, ele deveria ser meu por alguns 5 minutos. Rapaz, eu lhe arrancaria seu couro. Estou lendo o parágrafo 57. Eu arrancaria o couro dele, sem que ele nunca houvesse sabido que for arrancado. Porém, os colocam ali, mimados. O que necessita é uma bem antiquada surra de vara. Isso é o que nós necessitamos, alguns antiquados lares novamente, e alguns pregadores que permaneçam em pé detrás do púlpito e preguem a verdade. Amém, irmãos? E coloque isto ali onde isto deve estar. Isso é verdade. Parágrafo 196, porque não somos uma denominação. Quando é chegada a Santa Ceia e nós vemos que alguns jovens estão em desacordo com a palavra, desobediente a pai e mãe, não permitimos que passassem na Santa Ceia. Vamos ficar de pé.